e hoje nós teremos aí essa palestra sobre a escatologia da Igreja Primitiva. Professor Antônio, fique à vontade para poder se apresentar ao nosso público, fale do seu trabalho, do seu ministério, enfim, fique à vontade. Queridos, eu sou o professor Antônio Reis, né? Como o pastor Gabriel já adiantou, sou aqui da cidade de Campinas, né? Sou da Assembleia de Deus, né, no Ministério do Belém, e nós estamos vinculados há muitos anos, né, a toda a área da educação teológica, né? Eu ministro em vários seminários, não só da Assembleia de Deus, tá? Da Igreja Quadrangular também. Sou, né, docente ativo praticamente 10 anos, né, junto a eles. Tenho a minha formação na FAETEL, na área de teologia, e também sou formado em História pela Faculdade Claretiana. E lógico, durante esse momento que vamos estar juntos também, vamos estar falando um pouco, inclusive, de um trabalho que eu já faço há longos anos, que é o site paleortodoxo.com, que é um site que tem um foco também dentro da escatologia, dos quais vocês poderão ter acesso em muitas das informações que vão ser citadas aqui, especificamente dentro da questão escatológica. Você pode acessar, tá? E depois, à medida que formos citando fontes, vocês vão poder, na verdade, confirmar muitas informações através dessas fontes específicas no material disponível, tá, no paleortodoxo.com. Muito bom, professor. Vamos aproveitar também para saudarmos aqui alguns irmãos queridos que já estão online. Então, eu peço para você que está já acompanhando aqui, conectado com a gente, para que você possa compartilhar, passa aí no Facebook, Instagram, WhatsApp, para todo mundo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, Pastor Júlio César Rodrigues, dando o seu boa noite. Boa noite, pastor. Também aqui, Maurício Camargo de Mello, aluno nosso ali no Polo Vila Prudente. Graça e paz a todos. Também temos aqui Daniel Melo Reis, né? Já em condições, todos os apóstolos e mulheres também, servas do Senhor. Olha aqui, a Lídia Matilde, graça e paz, irmãos. Também temos aqui a Francine Gomes, boa noite, graça e paz. Então, aqui nós já estamos com cada vez mais pessoas se engajando, e peço para que você continue compartilhando e divulgando essa live. E desde já, eu quero já te passar a palavra, professor Antônio, já vou estar aqui incluindo também os slides, e o senhor fique à vontade para poder palestrar. Faça um favor para mim, teste, ver se o senhor consegue passar aí os slides normalmente, se tem o acesso a isso. Não deu, por aqui não está permitido não, pastor. Certo. Então vamos fazer assim. Conforme você for precisando, basta me avisar que eu vou passando o slide para você. Tá bom? Uma boa exposição e que Deus te abençoe. Maravilha. Queridos, vamos começar nesse tema, né, que nos foi proposto, que é a área da escatologia na igreja primitiva, ou como também conhecida, o período patrístico. Ontem vocês tiveram, na verdade, uma exposição sobre escatologia na Reforma, e eu vou fazer o inverso do que o pastor Ivan acabou fazendo. Ele, para trabalhar com a escatologia na Reforma, ele veio da patrística para a Reforma para poder dar contexto. Então, como em partes a nossa proposta está vinculada a darmos uma olhada dentro do período patrístico, e aí pode surgir, na verdade, a pergunta: por que nós precisamos estudar a patrística para compreender a escatologia? Bom, o grande desafio, e é aí que nós vamos fazer um caminho um pouco inverso, porque nós vamos precisar situar a realidade escatológica que nós vivenciamos hoje, e por que nós precisamos nos movimentar em direção à
a igreja primitiva, ao período, né, do estudo da patrologia, tá? Exatamente por questões contemporâneas, tá, que abarcam a escatologia, que são os embates teológicos, tá, não só na área do pré-milenismo, tá, como em outras áreas, na relação do pré-milenismo até com o milenismo e pós-milenismo. Tá? Então, o grande desafio que nós enfrentamos hoje é o jogo de informação. Lamentavelmente, muitas vezes se ouve hoje com o evento das redes sociais, as informações, elas muitas vezes elas estão flutuando e a verificação de fonte é sempre um desafio. Então, como o nosso foco é a questão do pré-tribulacionismo, tá? Para poder validar algumas questões de fundamento, nós precisamos lidar com algumas das acusações que acabam surgindo em relação ao pré-tribulacionismo ou ao dispensacionalismo, para sermos mais precisos. E uma dessas questões que surge, tá, não de forma não tão moderna, é que é um sistema totalmente novo, tá, que surgiu há 150 anos atrás, tá, e que nunca foi defendido isso dentro da história da igreja. Essa é uma das acusações que surge, tá, e que, então, supostamente teria sido criado por John Darby, e ninguém antes disso teria, na realidade, defendido isso. Então, essa é uma das acusações que surge em relação a isso, e alguns colocam na conta de uma garota, de um adolescente, tá, a fonte utilizada por John Darby para criar todo esse sistema, que é uma outra falácia, na realidade. Inclusive, o próprio F.F. Bruce, né, acadêmico do século XX, ao analisar essas declarações, ele mesmo não sendo da perspectiva escatológica dispensacionalista, ele fala que as possibilidades de exatidão nesse tipo de declaração são muito rasas, são muito fracas e não se consolida, na verdade. Então, essa questão da desonestidade intelectual, que é a forma em que se tem nomeado esse tipo de argumento, tem sido corrente, não só no campo escatológico, mas dentro dos embates teológicos modernos. Então, um aspecto que a gente precisa poder entender é que essa volta que a gente acaba fazendo é para poder dar acesso ao leitor, ao ouvinte, aquele que não tem um treinamento detalhado e específico, no campo da teologia ou com terminologia dentro da área da escatologia. Então, o objetivo de fazer esse tipo de movimento e ir em direção à igreja primitiva é para poder dar fontes e evidenciar os equívocos que existem dessas linhas teológicas que, ao invés de tentar atacar os argumentos dispensacionalistas para, assim, dentro de uma questão hipotética, refutá-lo, eles preferem criar conjecturas, criar teorias, na verdade, para tentar descredibilizar, na verdade, o dispensacionalismo através desse tipo de recurso. De uma perspectiva cristã, logicamente, que não é um caminho ideal você tentar jogar sombra sobre essas questões para tentar tirar a credibilidade do sistema. Se nós formos pensar na quantidade de acadêmicos respeitáveis, tá, que dentro desses últimos 150 anos se identificaram como dispensacionalistas, homens de Deus, pessoas tementes a Deus, tá, e foram alvo desse tipo de calúnias. Então, a gente coloca isso, é algo que a gente precisa colocar, é lamentável, na verdade, que isso ainda exista dentro da academia, e eu não estou falando basicamente de pessoas que não têm treinamentos, às vezes, teológicos, ou de pessoas, às vezes, que são leigas dentro desse campo. Nem são essas pessoas de que eu estou colocando tudo isso, mas estou falando que isso tem tido um fluxo de dentro da academia. E hoje, com os eventos das redes sociais, esse tipo de informações acaba flutuando, tá? E acaba tendo um fluxo muito rápido, e as pessoas passam a ter uma visão distorcida do que, de fato, é o dispensacionalismo. E, logicamente, que o foco, então, de olharmos para a patrística
é jogar luz sobre essas informações e dar a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, né, que estão enganjadas hoje, durante toda essa semana, estarem estudando escatologia da perspectiva dispensacionalista, ter fontes para poder, na verdade, trabalhar com exatidão em cima dessas questões. Então, voltando, então, saindo desse prisma, é importante a gente continuar mantendo um destaque que, de forma moderna, dentro do século XX, na perspectiva pré-milenista, basicamente a dominação do dispensacionalismo até os anos 50 ela foi muito ampla. A partir das conferências de Niágara, o domínio, na verdade, do dispensacionalismo ele foi muito amplo dentro do mundo inglês, dentro do mundo americano. Isso só a partir dos anos 50 começou a se ocorrer um despertamento naquilo que se chama pré-milenismo histórico, e aí começou uma ascensão. E, logicamente, que muitos dos argumentos dos pré-milenistas históricos estão vinculados ao argumento histórico, tá? Que, basicamente, esse modelo, essa perspectiva escatológica teria sido dominante desde o período da igreja primitiva. E aí nós vamos agora nos voltarmos, tá? Vocês já estão com uma projeção à sua frente, que é a chamada do nosso tema. A gente vai pedir para o pastor, tá, Gabriel, começar a avançar essas projeções, para a gente começar a pensar algumas questões. Esses são basicamente os tópicos que nós nos propusemos estar dando uma olhada com vocês hoje. Primeiro, um questionamento. Tá? Dei esse contexto para vocês, e aí coloca por que nós precisamos estudar, tá? Os pais da igreja. Por que olhar para a igreja primitiva? Não é a Bíblia, não é a fonte de autoridade para estabelecer de qualquer doutrina? Sim, exatamente. E todos os sistemas escatológicos, né, que estão em pauta, eles logicamente usam a Bíblia e têm todos os seus argumentos basicamente montados em cima disso. E lógico que as visões são diferentes, porque não existe interpretação de texto, tá, de uma perspectiva sem pressupostos. Tá? Porque toda pessoa que se aproxima de um texto para ler, ele traz consigo os pressupostos. Então, neutralidade em interpretação é uma questão complexa. Logicamente que nós defendemos que há aqueles pressupostos verdadeiros e aqueles que não são verdadeiros. Por isso, a grande massa de divergência em relação a isso. Mas o olhar que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, para a igreja primitiva, tem a ver, na verdade, para responder um argumento histórico, na realidade, tá, de como que a igreja primitiva pensava escatologia, como isso ocorria. Nós vivemos numa era em que olhamos para as doutrinas, tá, centrais do cristianismo e tudo aquilo que está no bojo doutrinário do cristianismo, e vemos tudo, na verdade, sistematizado, tudo organizado. Estamos dentro de uma era privilegiada. Mas, logicamente, nós não podemos olhar para a patrística com esse mesmo entendimento, imaginando que, a partir do ano 100, quando começou a florescer aquilo que a gente passou a entender por teologia, dentro da igreja primitiva, já surgiu de forma organizada. Essa não é a realidade, na verdade. O que surgiu foi lideranças que começaram a escrever, começaram a tecer material para poder explicar o cristianismo para o mundo pagão. E isso foi um processo de organização e de sistematização que ocorreu de forma lenta. Tá? Então, muitas vezes, isso acabava entrando em conflito entre alguns líderes que escreviam isso. Tá? Então, um dos benefícios que nós temos é olhar da perspectiva que nós temos hoje para a igreja primitiva e poder estudar essas lideranças. E o outro ponto que vai estar em pauta, tá, dentro desse período é a questão da iminência. Tá? Se o arrebatamento ele tem essa característica eminente, tá, que é um dos argumentos básicos que existe, principalmente dentro do pré-tribulacionismo, tá? E algumas alas, na verdade, do pós-tribulacionismo também adotam isso. Hoje está se esvaziando, na verdade. Então, vamos avançar.
tá? Para a gente pensarmos um pouco sobre essa questão da prioridade, o porquê. Por que estudar os pais da igreja? Logicamente, queridos, que ninguém está imaginando que a teologia dos escritores do período da patrística é inerrante. Ninguém toma isso, ninguém que eu conheça dentro de uma perspectiva acadêmica aborda a patrística porque acha que, de fato, os escritos deles têm o mesmo valor que a própria escritura, que é inspirada e inerrante. Ninguém olha dessa maneira, mas a confrontação, na verdade, desse escrito com as escrituras pode dar algumas direções. Então, a gente começa já dizendo assim, ó, alguns, e é um pouco, em parte, esses motivos. Ó, alguns dos líderes cristãos anteriores ao século II, ao século, que estão dentro do século II, na verdade, foram discípulos, tá? Ou estudaram, na verdade, com os próprios apóstolos. Então, nós temos Pápias, por exemplo, que é uma figura que, nos escritos de Eusébio de Zaré, por exemplo, tece críticas fervorosas a ele, por causa do pré-milenismo, na verdade, e o próprio Pápias diz que estudou e aprendeu com o próprio apóstolo João. Tem-se uma data estimada, na verdade, da morte desse apóstolo, algum ano próximo ou pouco depois do ano 100. Então, nós já começamos a olhar que algumas dessas lideranças tiveram contato, tá, direto com os apóstolos, o que, dentro do segundo século, pode-se entender que algumas representações teológicas dessas lideranças foram aprendidas, na verdade, dos próprios apóstolos, que tiveram uma longevidade maior, como foi o caso do apóstolo João. Tá? Então, um dos aspectos positivos, e nós podemos estar estudando isso, tem a ver com essa questão. E aqui a gente pode ter Clemente de Roma, né, que tem escritos, né, inclusive uma epístola à cidade de Corinto, na realidade, Inácio de Antioquia, né, martirizado, e o próprio Policarpo, né, que na verdade foi um outro mártir. Lembrando que a igreja primitiva existia uma coisa que a gente chama cultura de ser martirizado, né, do martírio. Na verdade, isso existia, era uma cultura que se criou, tá? E o Policarpo, muito contra isso, nunca negou, tá? Cristo se manteve e acabou sendo martirizado, mas nunca se entregou para esse objetivo. Então, um dos aspectos importantes de estarmos olhando os escritos dele, tá, é exatamente esse contato que se relata que eles tiveram com algumas dessas das lideranças. E o importante, amados, logicamente que você pode estar se perguntando aonde eu encontro, tá, esse material. Olha, muito dos escritos dos primeiros pais, dos pais do século II, eles são disponíveis hoje já em traduções da língua portuguesa. Por exemplo, a editora Paulus tem uma série, na verdade, tá, sobre a patrística, sobre esses pais, em que você pode, na verdade, estar acessando para poder ter isso e conferir muito das informações. Outras editoras têm obras resumidas, tá? E existem compêndios, na verdade, resumidos, publicados em português, sobre a teologia desse período, você pode estar acessando. Eu vou fazer um leque só para que a gente possa também pensar um pouco sobre o que eu acabei de colocar. Amados, infelizmente, nós, protestantes, temos uma cultura que parece que quando nós pensamos em teologia histórica, devemos voltar somente até a Reforma Protestante. Tá? Como se, na verdade, o período patrístico, a teologia deles fosse da alçada só do catolicismo. Isso é uma cultura que se criou, e aí, na verdade, acaba que muitas vezes o protestante acaba não utilizando esse recurso de acessar esse tipo de material por esse tipo de mentalidade. Nós precisamos nos despir, na realidade, desse tipo de ideia. Por quê? Porque hoje, diferente do que ocorreu, inclusive, na Reforma, nós temos acesso, tá, não somente aos pais latinos, mas aos pais gregos. Só para pontuar isso, a primeira geração da Reforma não tinha traduzido para a sua língua literaturas, tá, de cunho dos pais gregos. E basicamente o que eles tinham? Eles tinham os textos de Agostinho na sua mão, que era basicamente latim. Tá? Então a gente pode ver Zwinglio,
Lutero, esse era o que tinha. Já a segunda geração da Reforma, ela já tem isso, porque Erasmo de Roterdã, a partir de 1508, ele começa a traduzir os pais gregos. Orígenes é um dos primeiros da fila. Tá? Só para a gente ter uma percepção que hoje nós podemos ter acesso a esse tipo de material e, na verdade, nós, protestantes, precisamos focar e estudar a teologia desse período. Olhar para esse período e investigar para termos uma compreensão mais aberta e mais abrangente do que foi dito por essas lideranças. Okay? Então, ainda andando nesse ponto, depois dessas observações, para poder entender um pouco essa questão, porque já pontuamos aqui que a ideia é responder um argumento histórico. Só para indicar uma literatura, John Walvoord, ele escreveu um rebate a esse tipo de argumentação, que é uma argumentação histórica, tá? Uma obra que hoje, já traduzido para o português, chama A Vinda. Tá? Então, ele rebate adequadamente todas as questões históricas que são colocadas. Depois vai ter projeção à frente que vai abordar um pouco isso, mas só para antecipar, quando ele olha para a teologia e a escatologia especificamente desse período, algumas conclusões ele tira, que eu acho importante até a gente antecipar um pouco e adiantar isso para vocês. Ele tem a percepção que a escatologia do período patrístico, ela não é uma escatologia organizada, ela não é sistematizada, ela chega inclusive ao âmbito da confusão, tá? Acaba sendo confuso. Então, quem vai para a patrística atrás do sistema de escatologia organizada acaba se frustrando na realidade. Agora, o que nós vamos demonstrar ao longo desse período aqui é que existe fundamentos dentro do sistema dispensacional que foram defendidos pelos pais. Tá? Porque ninguém no dispensacionalismo defende, olha, a igreja primitiva, no segundo século, era uma igreja dispensacionalista. No sentido dispensacional que nós conhecemos hoje, de forma alguma, a gente vai afirmar isso, como não existe, né, o Walvoord, inclusive, afirmando isso, não existe nenhum sistema moderno de escatologia que possa ser representado dentro da escatologia encontrada no período patrístico. E, lógico, o meu foco vai ser muito o século II, tá? Para a gente poder pensar um pouco dessas questões aí. Então, aqui, ainda dentro dessa questão do argumento, para você ter essa percepção, porque qual a necessidade de a gente dar uma olhada, alguns líderes cristãos anteriores, então, século II, foram discípulos e ensinados pelos próprios apóstolos. Alguns que se colocam desse Clemente, né? Clemente é ano 90, tá? Mas Pápias vem desse século, mas vai para o século II também, tá? E o próprio Inácio, que tem livros escritos também. Entre eles estão essas figuras. Então, vamos dar um pulo e adiantar um pouco essa projeção para a gente continuar. Ainda em cima disso aí, outros ainda, em meados do século II, foram ensinados por aqueles que conheciam os homens que foram ensinados por alguns apóstolos. Aqui vale uma observação muito interessante. Talvez o grande teólogo e o grande defensor da ortodoxia é Irineu de Lyon. Tá? Ele tem uma obra que chama Contra as Heresias, e ele, na verdade, né, nos dá essa informação. Ele teve contato com Policarpo, e Policarpo, que, na verdade, aprendeu com o apóstolo João. Então, esse é um dos motivos que é importante a gente ver como que, às vezes, a escatologia desses apóstolos pode, sim, de fato, estar representado dentro da igreja primitiva no segundo século. Um aspecto que é muito interessante para a gente pensar, amados, é que até o surgimento de Orígenes, no terceiro século, não existe nenhum intérprete que não creia no milênio literal. Então, o pré-tribulacionismo, ele é, na verdade, tá, uma doutrina muito bem estabelecida e muito bem fundamentada dentro do segundo século. Isso pode, na verdade, nos dar uma base para entendermos por que, tá, esses homens trouxeram isso. Porque eles estavam, na verdade, na sua mão com a interpretação literal das Escrituras. Não que as cartas de Barnabé, por exemplo, trazem alguma carga já
de alegoria para alguns textos. Não estamos dizendo que o sistema de interpretação dentro desse período era totalmente literal e não havia divergência. Logicamente que havia. Mas você pega um líder que nem Justino Mártir. Justino Mártir chega ao ponto de dizer que o entendimento, tá, de um milênio literal, o que o pré-milenismo já fazia parte da essência da ortodoxia, tá? Praticamente dizendo que todo o não pré-milenista se enquadraria como herege dentro desse contexto. Tá? Então, só para que a gente possa ter essa percepção, Justino Mártir, que talvez ao lado de Irineu de Lyon, são as duas grandes figuras, tá, desse período. Então, essas são algumas das vantagens de olharmos para a escatologia desses homens. Logicamente que não necessariamente estamos dizendo que tudo que esses homens disseram vão ser validados, mas aonde existe uma conformidade, nós devemos prestar mais atenção, tá, em relação às suas declarações. Então, vamos andando um pouco aqui, tá, só para a gente continuar desenvolvendo um pouco essa questão. Houve um longo processo de seleção e preservação dos ensinos dos apóstolos, né? Uma questãozinha para a gente pensar. Amados, esse é um período, o segundo século, é um período que surge muitos pseudoepígrafes, tá? Porque, basicamente, as cartas de Barnabé, ninguém acredita, na verdade, tá, que elas são essencialmente, né, tá, de Barnabé. Elas aparecem no Códice Sináitico, né, no IV século, tá? Aparece no fim, né, do Códice Sináitico, elas vão aparecer. Então, o que ocorre, tá, com esse surgimento de literatura, os pseudoepígrafos, na verdade, é que muitos escritos de algumas pessoas anônimas, né, acabavam sendo escritos e se mantinha nome de figuras mais proeminentes dentro do período para, na verdade, tentar sacramentar e dar um grau de autoridade para os escritos, né? Então, o que a gente percebe, então, é que houve, né, todo esse processo de seleção e preservação desses ensinos, na verdade, né, dos apóstolos representados nesses escritos, né? Alguns são preservados, logicamente que a grande massa de tudo aquilo que foi produzido não acabou não sendo preservado. Por exemplo, você pega o José de Cesaré, ele cita algumas obras de Irineu, tá? E a gente só tem duas obras, na verdade, do próprio Irineu, mas, segundo Eusébio, muito mais foi produzido para o período. Tá? Então, continuando aqui, que durou quase 4 séculos, e foi devido aos pais e à sua fidelidade à escritura que isso foi possível. Então, é importante percebermos também que essas obras surgem num contexto apologético também. Tá? Então, você vai fazer uma olhada, logicamente que você vai dar um foco especificamente para você conseguir enxergar os aspectos escatológicos disso aí. Mas é vital que a gente possa ver o valor que existe em podermos estar vendo a teologia dessa liderança. Vamos andando aqui, tá? Alguns que até foram ensinados diretamente pelos apóstolos, né? Citamos aqui alguns nomes, né? Agora temos recursos e ideias valiosas sobre aspectos de ensinamento e questões da igreja primitiva. É curioso, não está diretamente ligado à escatologia, mas você pega Clemente de Roma, que escreveu para a cidade de Corinto, e você vê os problemas que ele aponta nessa epístola, e você vê que são problemas que Paulo também apontou, e parece que nos anos 90 ainda não haviam sido solucionados. Há ensinamentos e questões primitivas com os quais podemos aprender e medir nossa fé, doutrina e interpretação contra. Tá? Então, logicamente, que esse é o olhar que a gente está propondo em relação a essa volta para a gente poder compreender. Esses são os motivos por que a gente deve dar essa olhada. Vamos andando. Isso não quer dizer que tudo o que os pais da igreja, né, disseram, fizeram ou descreveram é perfeito. Então, é importante que as discrepâncias existem, tá? Elas existem. Um aspecto que é importante a gente ver na literatura sobre escatologia é que, no geral, queridos, tá, de forma mais abrangente, eles estavam sob perseguição. Desde da década de 60, tá, do primeiro século, a igreja foi colocada numa clandestinidade. Não havia liberdade de culto e eles passaram a ser perseguidos. Então, para eles, essa conotação de que eles estariam, na verdade,
na tribulação, na grande tribulação, era uma realidade. Tá? Então, só para que a gente tenha essa percepção, tá? Quando a gente olhar para ele, porque a gente tem o nosso entendimento de um período, né, futuro que virá, tá? Que a gente diz que jamais ocorreu, né, um tempo de tribulação e de aflição ao mundo. Eles já entendiam que eles já estavam vivendo isso aí. Ok? Ó, então, deixa eu ver, tudo que os pais disseram e fizeram, escreveram, não é perfeito. Ou que devemos, tá, elevar seus textos ao nível das escrituras. Então, são coisas que a gente precisa descartar e sempre olhar para toda essa literatura com um filtro, entendendo, na verdade, que o nosso manual de regra sempre é as escrituras. Ó, e, logicamente, que experiências pessoais, de forma alguma, devem ser determinantes no estabelecimento de doutrina. Ó, mas podemos captar muitos daquilo que se conheceram e foram os discípulos dos apóstolos. Então, são pontos assim positivos, o porquê nós devemos nos voltar. Hoje, em português, já existe muito material sobre teologia histórica que pode te dar bastante acesso à liderança. Por exemplo, a obra do Pelican, tá? Em 5 volumes, chama Tradição Cristã, publicado pela editora Vida Nova, te coloca numa realidade interessante, tá? Para você dar uma olhada em cada período que você deseja investigar. E esse período é um período que está no primeiro volume e que são desafios. Tá? Vamos continuar aqui, então. Podemos ler o que certas partes da Escritura significavam para eles, ou ver como eles interpretavam as coisas que nos anos seguintes aos apóstolos. E podemos comparar isso com a forma como podemos ler essas mesmas Escrituras hoje. Logicamente, né, que muitas das leituras dos personalistas você encontra hoje, né, em algumas dessas lideranças. E é esse o objetivo, da gente trazer à tona a superfície, a forma em que eles entendiam textos que estão coadunados, na verdade, com a perspectiva dispensacionalista em relação a isso aí. Tá? Mas, como já pontuamos, a uniformidade não é uma característica que você encontra, tá, no bojo de escritores desse período aí. Vamos à frente. Aí, falando dessa questão, então, já, queridos, já pautando um pouco sobre a necessidade e o porquê que nós, na realidade, devemos, né, olhar para isso, tá? E o que vamos pensar sobre alguns aspectos, nós, na verdade, tivemos que ser seletivos, escolher algumas áreas, tá, para a gente poder investigar, porque não seria possível, de forma alguma, né, com o tempo que tem disponível. E a doutrina da eminência é uma doutrina muito característica na igreja primitiva. E o curioso de tudo isso, tá, é que a igreja primitiva compreendia que já estava vivendo o período da grande tribulação. Tá? Mas, em todos eles, havia uma expectativa de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Esse é o conceito de arrebatamento eminente. Tá? Então, o evento eminente é algo que está sempre pronto para acontecer. A doutrina bíblica da eminência é um dos grandes argumentos pré-tribulacionistas. Deixa eu só abrir um pouco esse leque para vocês. Tá? A eminência, ela fala de um arrebatamento que não exige sinal para ocorrer. Tá? Na perspectiva dispensacionalista, o arrebatamento é iminente, pode ocorrer a qualquer momento, desde o momento da ascensão de Jesus até os dias de hoje. Tá? Então, não há sinal requerido para um arrebatamento iminente. O curioso de tudo isso, que alguns modelos, né, pré-milenistas acabaram abandonando ou tentando redefinir a eminência. Por exemplo, vemos um teólogo pós-migracionista como Douglas Moo tentando redefinir o que é eminente, o que é a eminência em si. Por quê? Porque, na verdade, ela é uma característica tão marcante dentro da igreja primitiva que até articulistas da visão não dispensacionalista concordam que era uma característica presente na escatologia do período patrístico. Agora, o curioso de tudo isso aí é que ela só se ajusta num modelo, tá? No modelo de escatologia, que é dentro do dispensacionalismo, no modelo tá? Pré-tribulacionista. Por que eu estou salientando a questão do dispensacionalismo e pré? Tá?
porque hoje porque a gente sempre teve esse entendimento, tá? E até algumas décadas atrás era uma verdade que todo dispensacionalista ele é pré-tribulacionista. Hoje não é mais realidade, amados. Desde os anos 70 surgiu, tá, no mundo de fala inglesa uma teoria, tá, não é muito abraçada, que o indivíduo defende o dispensacionalismo no modelo de arrebatamento pós-tribulacionista. Não é muito conhecido essa perspectiva no Brasil, mas eu acho que vale trazer isso à baila, que a eminência, então, é uma característica, tá, do pré-tribulacionismo. Só se ajusta, por quê? Porque o entendimento e o conceito de eminência é que ela pode ocorrer a qualquer momento. Em qualquer outro modelo pré-milenista, isso não é possível ser colocado. Por quê? Porque se for no modelo meso ou mid ou pré-ira, tá? Ou pós-tribulacionista, o arrebatamento, numa perspectiva iminente, só pode ocorrer dentro do período da tribulação. Então, ele não pode ocorrer a qualquer momento. Em função disso, alguns eruditos, como a Douglas Moo, eles buscam, na verdade, reconceituar, tá, o que seria iminência. Ele ainda tenta trabalhar um pouco com essa perspectiva. Agora, a grande realidade, Jamal, em que muitos que adotam o modelo não pré-tribulacionista têm abandonado o conceito de eminência. Tá? Em modelos pós-tribulacionistas, a partir do LED, que é a década de 50 do século XX para cá, isso já começa a se tornar uma realidade em algum grau de rejeição sobre a eminência. Então, é só para destacar por que tenta se excluir e tenta dizer que, de fato, a igreja primitiva não era eminente. Porque essa é uma característica dessa escatologia que só se ajusta num único modelo. Nesse sentido, nós podemos dizer que a igreja primitiva lançou as primeiras bases para aquilo que viria depois ser o dispensacionalismo. Alguns eruditos dizem que essas são as primeiras sementes, na verdade, tá, do dispensacionalismo, e eu estou falando de eruditos, tá, não dispensacionalistas. São as primeiras sementes que, se não fosse barrada pela seca com o surgimento do amilenismo, fatalmente a igreja teria chegado no dispensacionalismo de forma muito mais acelerada, porque era o caminho que passou a tomar, principalmente através da escatologia de Irineu, tá, Vitorino, tá, e outras lideranças que estavam surgindo. Então, é um aspecto, e aí eu acho que vale você dar uma olhada e parar, inclusive depois você visita lá o site paleoortodoxo.com, você vai digita eminência, você vai encontrar muito material para pesquisa em relação a isso aí. Deixa eu ver, o último item, praticamente todos os chamados pais da igreja criam na iminência da volta de Cristo. É uma doutrina, se nós pegássemos, eu acabei evitando colocar muitas citações disso, porque seria um calhamaço de citações, queridos, só de líderes da igreja primitiva falando da volta de Cristo como um ato eminente. Okay? Vamos andando um pouco em relação a isso aí. Então, aqui é só a conceituação que a gente já antecipou para vocês, tá? E aí vocês podem ter o conceito do que é um ato eminente. Aqui a gente tem um conceito, mas eu queria abrir um parênteses. Amados, o dispensacionalismo, ele é clássico até os anos 50. A partir dos anos 50, ele passa a ganhar a designação revisada. E muitas vezes você encontrava nos dispensacionalistas clássicos o termo arrebatamento secreto. Tá? Então é importante nós diferenciarmos que a Bíblia te dá base para dizer que o arrebatamento ele é iminente, mas não que ele é secreto. Tá? Então, eu acho que se a gente pegar a questão da etimologia da palavra, ou da conceituação de cada um dos termos, a gente vai poder ter essa percepção de que essa ideia de arrebatamento secreto, tá, ela não pode sobreviver, na verdade, porque não há base para você tentar criar um modelo de arrebatamento que seria secreto, mas foi muito usado. Tá? Então, são terminologias que às vezes foram usadas no passado e foram abandonadas. Então, só para fechar aqui essa progressão, então, o conceito.
Um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente preste a vir sobre ou alcançar alguém próximo quanto à sua ocorrência. Esse era o conceito que estava gravado no coração da escatologia patrística. Vamos andando aqui. Ó, queridos, ó, esse teólogo dispensacionalista, ele é um especialista em patrística, tá? A Chamada Meia-Noite lançou material quando soa a trombeta, tem um dos capítulos que trata especificamente, tá, com esse período. E ele explana muito claramente, na verdade, essa ideia de que a igreja primitiva já tinha essa percepção para eles de que eles já estavam na grande tribulação. E ele cunha, na verdade, um termo que tem sido muito usado, tá, para definir a perspectiva que eles tinham em relação ao arrebatamento, e ele cunha isso de intratribulacionismo eminente. Tá? Então, o Critfield, ele acaba cunhando, na verdade, esse termo para poder classificar. Então, no entendimento desse erudito personalista, a igreja primitiva, se ela pudesse ser enquadrada, ela não seria enquadrada nem como pré, tá? Nem como mid, pré-ira e nem como pós, tá? Mas sim como intra, porque esse era o entendimento. Porque muitos das lideranças acreditavam que mesmo depois do arrebatamento, a tribulação iria continuar. Eles imaginavam que estavam, mas ela não terminaria com o fim do arrebatamento. Haveria uma continuidade em relação a isso aí, ok? Só para definir, então, o termo que a gente trouxe à baila para vocês. Vamos avançando aqui? Porque o tempo não para, o relógio está andando. Ó, em suma, com poucas exceções, ó, os pais permanentes da igreja acreditavam que eles estavam vivendo, né, então, nos últimos tempos, né? Inclusive, amados, se você pegar a obra de Irineu, Quantas Heresias, e você for para o livro 5, e você lê o item 5, tá, você vai ver que ele vai falar do arrebatamento, e aborda o arrebatamento de Enoque. E curioso, ele usa o mesmo termo que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses, né? 4,17, tá? Quando ele vai falar do arrebatamento e usa harpazo, a palavra grega harpazo. Tá? Então, o Irineu acaba usando mais de um lugar, porque se você, no mesmo livro 5, você for para o item 29, tá? Quando ele fala que a igreja vai ser removida, vai ser levada. As traduções da Paulo, elas trazem, né, levados, mas o termo que está em pauta lá é o mesmo termo que Paulo usa, harpazo, que é o mesmo termo que é usado em Atos 8, acho que 32, quando Filipe, né, é arrebatado depois que ele batiza o eunuco. Tá? Então, não estou dizendo que harpazo é um termo técnico para arrebatamento. Nem harpazo, nem parúcia. São termos técnicos na realidade. Mas, tá, ele usa isso, ok? E a gente precisa olhar com atenção a forma em que, na verdade, eles usaram esses termos, né? Embora a parúcia está muito mais alinhado na patrística com a questão do aparecimento, não que a própria parúcia não seja usado na patrística para designar também arrebatamento. Okay? Então, em suma, com poucas exceções, então eles tinham esse entendimento que eles estavam vivenciando esses últimos tempos por causa da tribulação que estava vindo. Assim, eles olhavam diariamente para o retorno do Senhor Jesus com grande esperança. Amados, ontem o pastor Ivan explorou bem essa questão do surgimento do milenismo, mas para pensar, a partir do momento em que o Estado, tá, o governo romano, ele, na verdade, dá proteção para a igreja e a igreja ganha uma legitimidade, esse é o momento propício, na verdade, para que essa esperança, essa expectativa desse arrebatamento, né, acaba sendo apaziguada, porque no entendimento subsequente, eles vão entender que a própria existência do milênio já era a presença, tá, da igreja na Terra. Então, tudo isso, todo esse contexto cultural, né, social, tem que ser levado em conta para essas mudanças de perspectiva na escatologia. Por que isso ocorreu? Tá? Então, são olhares assim que a gente vê que era um período de grande perseguição. E eles anelavam, na verdade, pela volta de Cristo,
para ser liberto daquela realidade. Vamos, então, andando aqui. Então, assim, eu citei para vocês o Valvourde, basicamente o que eu citei lá atrás é o que está aqui. Ó. O fato histórico é que a visão dos pais da igreja primitiva sobre a profecia não corresponde, tá, ao que atualmente é defendido pelos pré-tribulacionistas. Está exato, porque o modelo sistematizado não existia de nenhum sistema lá atrás. Tá? Agora, ele vai pontuar, e eu acho que isso é algo que a gente precisa ter um olhar. Ó. A questão da iminência como um dos alicerces, tá, do dispensacionalismo era encontrado, tá, o arrebatamento iminente. Ó. Também não se encontra em qualquer outra exposição detalhada estabelecida do pré-milenismo. Então, vale dizer isso por quê? Porque nós partimos do princípio, tá, lá atrás, do argumento histórico para não validar o dispensacionalismo, tá, como um modelo ortodoxo. Tá? Esse é o argumento que foi colocado, tá, de forma moderna, e a gente precisa ter esse olhar. Quando você estuda escatologia, vai ver que isso acaba não se sustentando. Tá? Por quê? Porque dos modelos que existem hoje, nenhum pode dizer que, olha, ele estava nessa forma, nessa estrutura, dentro da igreja primitiva. Tá? Isso aqui é só para a gente tentar destruir um pouco esse tipo de argumentação histórica, porque a gente já vê os alicerces, as sementes do dispensacionalismo plantado na igreja primitiva no segundo século. Tá? Vamos, então, avançando aqui. A visão dos pais da eminência em algumas das referências, tá, a escapar dos termos de tribulação constitui o que pode ser denominado, ó, para emprestar uma frase, ó, citando o não dispensacionalista, ó, tá, quando ele analisa essas questões que a gente está levantando de vocês, ó, semente das quais a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional poderia ser desenvolvida. Então, ele já, olha, é uma leitura idônea, na verdade, do que a escatologia do segundo século levaria para o terceiro século se não houvesse toda a questão que vai surgir no segundo século dos entendimentos alegóricos em relação às escrituras. Tá? Então, já pontuei anteriormente para vocês, dizendo que, antes de origem, ninguém havia questionado, tá, a literalidade do milênio. Okay? Vamos avançar, então. Tá, e aqui só uma citação de um pós-tribulacionista que se enquadra, né, no modelo clássico, né, só para salientar para vocês, né, que os 4 modelos de pós-tribulacionismo que existem, o clássico é o único, na verdade, tá, que ainda mantém a questão da iminência de forma mais tradicional. Tá? Estou falando de perspectiva de um ou de outro teólogo dessa vertente. Ó. Olha lá, por conseguinte, deve-se concluir que a negação da iminência do Senhor vem da parte dos pós-tribulacionistas, que reagiram contra o dispensacionalismo não é legítimo. E isso, na verdade, tá, um pós-tribulacionista argumentando contra a sua própria vertente. Só colocando que o Payne, na verdade, ele era muito rígido, tá, em relação à oposição que ele tinha, na verdade, do dispensacionalismo. Tá? E ele acaba admitindo isso aí, mas no primeiro modelo, para se tentar entender o pós, tá, eles admitem a iminência. Hoje, no modelo dominante, que é o futurista, a grande massa, tá, já nega isso aí. Vamos andando aqui, que o tempo não para e a gente... Ok? Ó. A crença na iminência do retorno de Jesus foi a esperança uniforme da igreja primitiva, e foi somente com o surgimento de uma aplicação detalhada de profecias bíblicas no final do segundo século sobre a história futura que a sua verdade foi questionada. Então, assim, vamos colocar aí Irineu, tá, anos 180, vamos pensar. Tá? É a partir dele depois que vai começar a surgir alguns questionamentos. O interessante, tá, que você pega Clemente de Alexandria, é basicamente um dos primeiros filósofos que se converte ao cristianismo e que vai trazer os seus modelos. Ele é professor de origem, na verdade, e é origem que vai trazer, tá, o entendimento amilenista, a alegoria, para dentro do entendimento da escatologia.
Então, só para a gente ver o que está ocorrendo dentro desse período. Vamos correr um pouco aqui. Tá, deixa eu ver. Tá. Só para citar mais um não dispensacionalista, então, para vocês, ó, aí ele é um estudo, na verdade, que ele fez sobre 70 semanas, tá, de Daniel. Tá? E aí, ó, escreveu sobre a visão da profecia das 70 semanas de Daniel na igreja primitiva. Ele descreve, ó, as perspectivas de Irineu, que eu acabei de citar para vocês, tá? E de Hipólito, ó, sem dúvida, os precursores dos modelos de intérpretes dispensacionais das 70 semanas, tá? De Daniel. Então, é alguém de fora, tá? Da perspectiva dispensacionalista, falando das sementes que poderiam ser encontradas dentro da igreja primitiva. Tá? Vamos andando aqui. O segundo século é o século que a gente compreende que as influências, principalmente filosóficas, não existissem, não era muito dominante ainda na interpretação das questões escatológicas. E aqui, andando, podemos dizer que Irineu apresentou a semente de uma ideia que encontrou seu pleno crescimento nos escritos de Hipólito, tá? Detalhando um pouco essas questões do que já você pode encontrar lá. Espero que vocês possam perceber, através disso, que já havia, na verdade, algumas essências do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, plantada, tá? Dentro do segundo século. Okay? Vamos só fechar esses slides aqui, a última parte dele aqui. Tá? Nas obras desses pais, podemos encontrar a maioria dos conceitos básicos da moderna visão futurista do Septuaginta Semana. Mas Daniel está usando futurista aqui, tá? Ok? É um termo só para você ter um pouco desse entendimento em relação às 70 semanas, porque há sistemas que não veem ela, na verdade, como futurista. Tá? Mas lá era o entendimento que havia. Vamos avançar aqui. Okay. Que eles foram dependentes em certa medida de material anterior, sem dúvida, verdade. Na realidade, quando você pensa em teologia, não existe vácuo teológico. Não existe. Tá? Você sempre vai ter uma dívida com o que vem antes, na realidade. Então, por isso que é importante a gente fazer essa volta, né, na escatologia, tá, das lideranças patrísticas, para poder ter um pouco dessas percepções. Ó. Certamente podemos ver a influência da exegese judaico pré-cristã. Às vezes, mais em geral, devemos considerá-los como os fundadores de uma escola de interpretação. Tá? Okay? Então, para termos essa visão, então, do entendimento que a gente tem sobre 70 semanas, tá? Que não é algo que surgiu de forma moderna. Vamos avançar aqui. Então, o argumento histórico, tá, em relação à acusação que existe dele ser um modelo moderno, tá, que nunca foi defendido por ninguém, não sobrevive a uma investigação detalhada da teologia do período patrístico. Tá? Então, nesse sentido, é vital que nós possamos ter esse entendimento e possamos fazer pesquisas, porque nós precisamos, na verdade, amados, no nosso meio evangélico, para um desdobramento teológico, será importante nós investigarmos cada vez mais esse período e começarmos a produzir, num primeiro momento, tese dentro de seminários, tá? Em curso, em período de formação, nos nossos TCC, na verdade, para que isso possa vir para publicações e isso possa se tornar mais conhecido do público, mas assim, não especializado nesse tipo de literatura. Ok? Eu não sei se o pastor Gabriel já quer voltar, mas... Eu gostaria, pastor, de colocar essa pergunta aqui, ó, que com certeza muitas pessoas têm dúvidas a esse respeito, né? Existem citações de pais da igreja que apoiam o pré-tribulacionismo? E aí eu completaria ainda. Se sim, poderia citar alguma? Olha, você pode examinar, né? Tá? Se você tiver à sua mão, tá? A obra do Irineu, né? Contra as heresias. Tá? Se você for no livro 5, no item 29, Irineu fala, na realidade, da remoção, tá? Que a igreja será levada antes da vinda da grande tribulação. Ele fala também, no livro 5, no item 5, comparando o arrebatamento, tá, de Enoque com o que ocorrerá com os santos.
Então, agora, se você avançar mais um pouco, uma das declarações mais nítidas, no quarto século, Efraim da Síria, tá? Por mais que às vezes se questione, porque vem o logo, na verdade, se chama Pseudo-Efraim, que não tem nada a ver com conteúdo, tem a ver só com autoria, ele vai também fazer uma declaração nítida na sua obra sobre o arrebatamento, a remoção da igreja da terra antes do período, tá, do início da grande tribulação. Essas são as citações mais clássicas que você pode encontrar. Olha, Pastor de Hermas, né? Depois a gente pode até passar, depois colocar nos comentários os textos exatos. Pastor de Hermas, no Didaquê também cita, tá, a remoção da igreja antes do período do início da tribulação.